Capítulo 1. Abertura dos portões. O ano começava quente em Santa Esperança. Não apenas pelo calor abafado que dominava o interior do estado, mas pelo clima político que tomava forma. O povo, descrente, falava em mudança nas filas da feira, nos ônibus, nos rádios das oficinas. Dois nomes começavam a ocupar o centro das conversas: Helena Vasconcelos e Davi Montenegro. Helena era uma figura conhecida entre os movimentos sociais. Deputada federal reeleita, tinha raízes firmes na luta popular, filha de um líder sindical assassinado em protestos nos anos 90. Sua trajetória vinha marcada por coragem, coerência e firmeza. De veste simples e discurso forte, carregava em si o peso da esperança de muitos que nunca tiveram voz. Davi era o rosto da nova direita. Ex-promotor público, famoso por sua atuação contra prefeitos corruptos, ganhará respeito nos bastidores por sua oratória técnica e tom equilibrado. Prometia um Estado moderno, limpo e eficiente. Era o tipo de candidato que conquistava empresários e parte da classe média cansada de escândalos e promessas vazias. Ambos anunciaram suas candidaturas no mesmo dia, com eventos marcados a poucas quadras um do outro. Helena escolheu a Casa do Trabalhador, onde foi recebida por uma multidão de apoiadores com tambores, faixas e gritos de resistência. De pé no palco, ela falava de igualdade, reforma agrária e resgate da dignidade dos esquecidos. Davi optou pelo Centro de Convenções Empreender, com estrutura moderna, telões, café gourmet e público técnico. Subiu ao palco com uma apresentação detalhada, números projetados atrás dele, falando sobre controle de gastos, tecnologia e reestruturação do serviço público. O tom era calmo, confiante e pragmático. Na superfície, os dois eram antagônicos. Mas havia algo mais. Nos corredores de Brasília, já haviam se cruzado. Entre olhares rápidos e silêncios carregados, sentiam algo estranho, uma tensão que não era só política. Era como se enxergassem um no outro versões distorcidas de si mesmos. As primeiras pesquisas indicavam polarização. A população começava a se dividir, os debates se acirravam nas redes e nos programas de rádio. No comitê de Helena, a equipe trabalhava sob pressão. Laura Mendes, sua assessora, monitorava ataques vindos da campanha adversária, suspeitando de ações do estrategista Diego Brandão, conhecido por estratégias agressivas e manipulação de opinião pública. Do lado de Davi, Diego agitava as redes com memes e cortes de falas de Helena tiradas de contexto. A intenção era clara: enfraquecer sua imagem entre os eleitores indecisos. Davi, embora desconfortável com os métodos, permitia silenciosamente. O primeiro embate público aconteceu em um debate universitário. Com o auditório lotado, estudantes e professores aguardavam um confronto. Helena chegou vestida de azul escuro, postura firme. Davi, em terno cinza, demonstrava calma. O debate foi tenso. Ela atacou as propostas de privatização dele, ele rebateu criticando a viabilidade dos programas sociais dela. Ao fim, enquanto as câmeras eram desligadas, cruzaram-se nos bastidores. Estavam sozinhos por alguns segundos. Helena hesitou como se fosse falar, mas desviou o olhar e seguiu. Davi a observou partir, com algo preso no peito. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio falou mais do que qualquer resposta no palco. Na manhã seguinte, os jornais destacavam o debate como o início real da disputa. Choque de visões, diziam. Mas o que ninguém via era o que se passava longe dos holofotes. Uma semente de algo mais começava a germinar. Confuso, inesperado, talvez perigoso. Enquanto a eleição se aproximava, os portões estavam abertos. E o que entraria por eles mudaria não só o destino do Estado, mas a vida dos dois. Capítulo 2. Sombras no Salão Verde. A capital federal respirava um ar mais pesado do que o habitual naquela semana. As decisões que pairavam sobre o Congresso não diziam respeito apenas a leis e medidas provisórias, mas também ao rumo do país nas próximas décadas. Em meio a manobras políticas discretas e discursos inflamados nos corredores do poder, um evento reuniria as principais lideranças políticas do país, o Fórum Nacional para o Futuro das Regiões, um encontro simbólico, mas altamente estratégico. Para Helena Vasconcelos, a convocação para o fórum parecia, a princípio, uma armadilha diplomática. Ainda assim, havia algo ali que ela não podia recusar. Estar presente significava manter viva a relevância de sua candidatura em escala nacional, mostrar que representava mais do que uma corrente ideológica regional. Mesmo desconfiada das intenções por trás do convite, ela embarcou rumo a Brasília, levando apenas Laura, sua assessora, e um discurso preparado cuidadosamente, repleto de menções às comunidades ribeirinhas e ao abandono crônico do norte do país.
Davi Montenegro recebeu o mesmo convite na mesma hora. E, diferentemente de Helena, não hesitou. Ele sabia que aquele era o tipo de evento que podia colocá-lo sob os holofotes certos. Os organizadores queriam um novo rosto para simbolizar o Brasil do futuro, e ele se sentia confortável nessa moldura. Sua equipe insistiu em que fosse apenas como observador, mas Davi preferiu subir ao palco. Preparou uma apresentação visual, com gráficos e imagens aéreas de cidades planejadas. Estava decidido a impressionar. O evento aconteceria no monumental Palácio das Colunas, em um dos salões mais reservados da capital, o Salão Verde, famoso por receber presidentes e ministros em negociações delicadas. O espaço carregava uma austeridade silenciosa, com colunas brancas esculpidas em mármore, cortinas de linho verde musgo pendendo do teto alto e uma iluminação suave que mais escondia do que revelava. Era um local construído para encontros em que o subtexto importava mais que a fala. Na noite anterior ao evento, os convidados foram recepcionados em um jantar informal no terraço superior do palácio. Helena chegou com sua postura habitual, olhar direto, passos firmes, nenhum adereço além de um broche de madeira talhada representando o mapa do Brasil. Davi, por sua vez, vestia um terno escuro sem gravata, sorriso polido e olhos atentos a cada movimentação. O salão estava cheio de figuras importantes, ministros em fim de mandato, governadores hesitantes, deputados ansiosos por alianças. Mas o ar parecia congelar discretamente quando Helena e Davi se viram do outro lado do espaço. O encontro não estava previsto ali, não naquele clima sem púlpitos. E ainda assim, era inevitável. Os dois mantiveram distância durante quase toda a recepção, evitando contato direto como quem respeita uma linha invisível no chão. Mas o destino, que parecia ter gosto pelo improvável, tratou de forçá-los à colisão. No momento em que a cerimônia oficial se iniciava, ambos foram chamados para um encontro reservado com o ministro da Integração Nacional, um homem que se equilibrava entre alianças volúveis e interesses ocultos. Na prática, tratava-se de uma tentativa de colocá-los em um mesmo plano de diálogo, talvez para observar de perto se existia alguma possibilidade de aliança futura. Ou, mais provavelmente, para semear desconfiança. A sala era pequena, com móveis escuros e poucos assessores permitidos. Helena sentou-se à direita do ministro, Davi à esquerda. Durante a conversa, o ministro fez comentários diplomáticos sobre a importância de construir pontes, unificar projetos e superar divergências ideológicas em nome do progresso. Helena escutava com a expressão firme de quem já ouvirá aquele tipo de fala antes. Davi mantinha o senho levemente franzido, como quem calcula riscos em silêncio. Em dado momento, o ministro os deixou a sós por alguns minutos, alegando um telefonema urgente. O silêncio que se instalou entre os dois parecia mais ruidoso do que qualquer discurso anterior. Era como se o ar entre eles vibrasse com camadas não ditas, críticas, admirações, perguntas não formuladas. Helena olhou pela janela, evitando encarar Davi diretamente, mas sentia sua presença como uma brisa morna no pescoço. Ele, por outro lado, estudava seu perfil com discrição, observando o modo como ela mantinha os dedos entrelaçados, como sua respiração oscilava levemente diante da tensão. Por um instante, pensou em falar, em romper aquela barreira. Mas não o fez. Quando o ministro retornou, a conversa seguiu em termos genéricos. E, ao fim, ambos saíram da sala com expressões serenas, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Uma semente fora plantada, ainda que em solo hostil. No dia seguinte, o fórum teve início. O auditório estava repleto. Painéis temáticos foram apresentados por especialistas, e logo chegou a vez das lideranças políticas se manifestarem. Helena falou primeiro. Subiu ao púlpito com seu vestido azul escuro, sem papéis nas mãos. Seu discurso foi direto e emotivo. Falou das famílias sem acesso à água, das crianças estudando em escolas de barro, dos velhos esquecidos pelos planos de desenvolvimento. Suas palavras não eram apenas números, eram rostos. Quando terminou, parte da plateia estava em silêncio reverente, enquanto outra parte aplaudia com fervor. Davi foi o último a falar. Subiu com um tablet nas mãos, que pouco usou. Seu discurso, embora técnico, tinha um tom diferente do habitual. Falou sobre eficiência, sim, mas também sobre o valor humano das políticas públicas. Contou uma história de quando, como promotor, conheceu uma mãe que perdia o filho diariamente para a fome enquanto enfrentava um processo de reintegração de posse. E mencionou, sem citar nomes, a importância de ouvir visões divergentes para que a gestão não fosse uma torre de marfim. Helena o observava da primeira fileira. E algo em sua postura, em sua fala, não soava como ataque. Soava como respeito. Como se, pela primeira vez,
ele não estivesse tentando vencer, mas compreender. Após o evento, enquanto todos se dispersavam, Helena foi surpreendida por um bilhete deixado discretamente em sua pasta. Escrito em letras elegantes, dizia apenas: às vezes, escutar é mais difícil do que falar. Obrigado por me obrigar a escutar. Não havia assinatura, mas ela soube de imediato de quem vinha. Laura, sempre atenta, notou o leve sorriso que Helena deixou escapar ao ler a mensagem. E embora não dissesse nada, soube que algo estava se movendo. Algo sutil, perigoso e profundamente humano. Naquela noite, enquanto o Palácio das Colunas silenciava sob o céu de Brasília, dois corações pulsavam em ritmos distintos, porém estranhamente sintonizados. A linha entre o confronto e a aproximação começava a desbotar, ainda que camuflada sob as sombras dos compromissos e das câmeras. Mas no jogo do poder, cada gesto carrega um custo. E o que se iniciava ali, longe das multidões, poderia custar tudo. Capítulo 3. Frente de batalha. Após os dias em Brasília, o clima eleitoral em Santa Esperança se intensificou. A leve aproximação entre Helena Vasconcelos e Davi Montenegro, capturada em vídeos e fotos durante o fórum, acendeu especulações e inquietações entre eleitores e lideranças partidárias. As imagens circularam com legendas provocativas: rivais em público, aliados em segredo. No comitê de Helena, a reação foi imediata. Parte da base militante exigia posicionamento claro. Acusavam-na de se suavizar diante da figura que, para muitos, representava o oposto de suas lutas históricas. Laura, sua assessora, alertava que o desgaste era real e crescente. Helena, embora firme em seu discurso, carregava no olhar a exaustão de quem era cobrada por sentir o que não podia admitir. No lado oposto, Davi também enfrentava questionamentos. Empresários que apoiavam sua candidatura demonstraram preocupação. Temiam que sua imagem de gestor pragmático fosse diluída pela aproximação com uma adversária ideológica. Seu estrategista, Diego, pressionava por ações mais contundentes contra Helena, sugerindo explorar contradições de sua trajetória. Davi, no entanto, relutava. Algo dentro dele o impedia de agir com hostilidade. As primeiras pesquisas após o fórum indicavam que o eleitorado começava a enxergar os dois de maneira diferente. A rejeição de ambos diminuía, mas a polarização aumentava. As campanhas interpretaram isso como sinal de que era hora de partir para o confronto direto. O estupim veio com vazamento. Imagens de bastidores mostravam Helena e Davi caminhando próximos em um dos corredores do Congresso, logo após o evento em Brasília. A qualidade era baixa, mas o suficiente para alimentar a narrativa de um suposto pacto oculto. As redes sociais incendiaram. Teorias se espalharam. Acusações de traição surgiram de ambos os lados. Diante da crise, Helena convocou uma entrevista coletiva. Em praça pública, sob chuva fina, declarou que não havia aliança, apenas respeito institucional. Reafirmou seus compromissos com o povo e disse que não se curvaria a pressões. Sua fala foi forte, mas o tom traía um desgaste emocional. Davi, por sua vez, divulgou uma nota técnica. Negou qualquer aproximação estratégica com a adversária e reforçou seu compromisso com os princípios de seu partido. A declaração agradou seus financiadores, mas o distanciamento público gerou incômodo entre jovens eleitores que viam na relação com Helena uma possibilidade de diálogo real. Com a tensão em alta, chegou o momento do primeiro grande debate televisionado. Realizado no maior teatro da capital, seria transmitido ao vivo. A segurança foi reforçada, e a imprensa cobria cada detalhe. Helena chegou antes. Vestia branco e caminhava com calma contida. Davi apareceu minutos depois, de terno cinza claro, semblante sóbrio. Ao se encontrarem nos bastidores, trocaram apenas um olhar. Nenhuma palavra. O silêncio dizia mais do que qualquer cumprimento. O palco estava montado. O público acomodado. O mediador apresentou as regras. No início, os candidatos responderam perguntas sobre educação, saúde e segurança. Ambos se mantiveram firmes, evitando ataques diretos. Mas a neutralidade durou pouco. Na segunda rodada, uma pergunta sobre alianças políticas reacendeu o tema do fórum. Helena respondeu primeiro. Disse que diálogo não era submissão e que sua trajetória falava por si. Davi, ao ser provocado, disse que respeitava sua adversária, mas que suas propostas representavam um modelo ultrapassado. O tom aumentou. As frases ficaram mais afiadas. As últimas rodadas do debate foram marcadas por ataques frontais. Davi questionou antigos apoios de Helena. Ela rebateu apontando financiadores suspeitos de sua campanha. O embate foi duro,
mas sem ofensas pessoais. Mesmo nas divergências, havia contenção. Uma espécie de código silencioso entre eles. Ao final, o público parecia dividido. Analistas disseram que ambos saíram feridos, mas ninguém cedeu. O saldo era de empate, mas o impacto emocional foi profundo. Nos bastidores, Helena recolheu seus papéis com mãos tensas. Davi a observava de longe. Não se aproximou. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha. E talvez, dali em diante, não houvesse mais volta. Capítulo 4. Entre cinzas e esperança. O incêndio em São Jerônimo dos Inhamuns começou de madrugada, após um curto-circuito na pequena escola rural da comunidade. O fogo, alimentado pelo vento seco e pelas construções de madeira, se espalhou rápido. Em poucas horas, o vilarejo virou cinzas. Galpões, plantações, casas. Tudo foi consumido. Ao amanhecer, as imagens chocavam o estado. Helicópteros sobrevoavam os escombros, mostrando crianças em filas para a água, famílias sem abrigo e o olhar vazio de quem perderá tudo. Entre essas imagens, uma despertou reações imediatas. Helena Vasconcelos, vestida com camisa branca e botas, caminhando entre os destroços. Ela conhecia São Jerônimo. Estivera ali em campanhas anteriores. Falará com professores e mães. Prometera lutar por melhorias. Ao saber do incêndio, partiu sem hesitar, ignorando alertas de sua equipe de comunicação. Era mais do que uma tragédia. Era pessoal. Na estrada, Helena e Laura seguiram em silêncio. Ao chegarem, encontraram a comunidade em luto. Restos de madeira queimada, fumaça ainda no ar, e o cheiro de algo que não se podia nomear. Helena foi recebida com lágrimas e abraços. Tocou mãos cobertas de fuligem, ouviu histórias de perda e chorou com uma mãe que havia perdido o filho. Horas depois, uma nova movimentação agitou o local. Caminhões de suprimentos chegaram, seguidos por voluntários. No centro da comitiva, desceu Davi Montenegro. Vestia calça cargo e camisa de manga dobrada. Vinha acompanhado de técnicos e médicos. Sua presença surpreendeu a todos, inclusive Helena. Ela o viu de longe. Não reagiu. Davi também não se aproximou de imediato. Começou a organizar o descarregamento da ajuda, conversando com moradores. Quando se encontraram perto das ruínas da escola, apenas trocaram olhares. Sem palavras. Sem gestos. Apenas silêncio. Diante da estrutura queimada, Helena ajoelhou-se e pegou uma pequena lousa infantil coberta de fuligem. Davi se aproximou e ficou ao lado dela. Ambos permaneceram ali, lado a lado, diante do símbolo do que havia sido perdido. Compartilhavam o mesmo luto, a mesma impotência. Com o cair da noite, as tendas foram montadas. Parte dos voluntários partiu, mas Davi e Helena permaneceram. Caminharam juntos até uma clareira onde antes funcionava um centro cultural. Sentaram-se em uma mureta de pedra, longe dos olhos de todos. Ali, entre ruínas e o céu estrelado, falaram. Helena contou sobre sua primeira visita ao vilarejo, quando era criança. Lembrou de como o pai chorou ao ver um menino descalço lendo um jornal velho. Davi compartilhou que, aos 12 anos, um incêndio semelhante destruiu sua rua. Perdeu um amigo naquela noite. Nunca mais esqueceu o som das sirenes. Não havia política ali. Nem estratégia. Só histórias de dor que os aproximavam. A conversa foi curta. O silêncio, longo. Antes da meia-noite, levantaram-se. Não se despediram com palavras. Apenas um olhar. Sabiam que aquele encontro havia marcado algo profundo. Algo que, se assumido, mudaria tudo. No dia seguinte, as imagens dos dois circulavam. Ambos ajudando, lado a lado, em silêncio. As redes reagiram. Uns acusaram o oportunismo. Outros celebraram a união. Os comitês se dividiram. Laura estava preocupada. Diego, furioso. Mas Helena e Davi sabiam que o que havia nascido ali não era uma aliança política. Era uma conexão humana. E ela não podia mais ser ignorada. Capítulo 5. Cercados por fantasmas. A volta de Helena e Davi de São Jerônimo causou mais impacto que o esperado. As imagens dos dois caminhando lado a lado viralizaram. Algumas mostravam olhares trocados, outras, o silêncio compartilhado entre ruínas. Bastou isso para que o país inteiro começasse a falar não mais de adversários, mas de algo acontecendo. Nos bastidores, a reação foi imediata. No comitê de Helena, líderes da ala mais radical do partido pressionaram por uma nota pública reafirmando sua ideologia.
Queriam distância total de Davi Montenegro. Para muitos, aquele contato soava como traição. Laura, ainda que afastada oficialmente da coordenação, seguia ao lado de Helena como conselheira. Alertou que a situação poderia piorar se ela continuasse calada. A narrativa estava sendo criada por outros, e o silêncio alimentava especulações. Do lado de Davi, o clima também era tenso. Empresários começaram a questionar sua postura. Alegavam que sua imagem de gestor técnico estava sendo romantizada por aproximações perigosas. Diego, seu estrategista, alertava, ou ele se distanciava de Helena, ou perderia apoio financeiro. A pressão aumentou quando Davi foi convocado para um jantar informal com um dos maiores financiadores de sua campanha. O recado foi claro: se não cortasse qualquer vínculo com Helena, documentos comprometedores sobre negócios da irmã seriam entregues à imprensa. Era chantagem pura. Davi saiu do jantar em silêncio. Sabia que estavam jogando sujo. Pela primeira vez, questionava se ainda controlava sua própria campanha. Helena, por sua vez, enfrentava uma rebelião interna. Durante uma reunião da executiva estadual do partido, foi sugerida a troca de sua coordenadora de comunicação. A justificativa era renovação estratégica, mas todos sabiam que o real motivo era punição pela aproximação com o adversário. Laura recebeu a notícia com serenidade. Disse a Helena que sabia que um dia isso aconteceria. E que, apesar de tudo, continuaria ao lado dela, mesmo que nos bastidores. Naquela noite, Helena caminhou sozinha pela esplanada. Lembrou do pai, das lutas, das promessas feitas a si mesma. Sentia-se dividida entre a fidelidade à história que carregava e algo novo que crescia por dentro, sem nome, sem roteiro. Davi, em seu apartamento, escreveu uma carta à mão. Não era política, nem estratégica. Era íntima. Falava de respeito, de admiração, de tudo que não podia dizer em público. Não assinou. Não entregou. Apenas guardou. Enquanto isso, boatos tomavam conta das redes. Especialistas debatiam se haveria uma aliança formal. Os apoiadores mais radicais se revoltavam. A base mais moderada começava a sonhar com uma união improvável. Os dois continuavam suas campanhas, mas algo havia mudado. Os discursos estavam mais duros, como se precisassem reafirmar seus papéis. Mas os olhos traíam. Pequenas hesitações nos palanques, silêncios antes de responder. O palco era o mesmo, mas a peça já era outra. No fim daquela semana, uma notícia interna vazou. Um grupo dentro do PEP preparava um plano B, substituir Helena caso sua linha política não se realinhasse. Ela foi confrontada, em tom velado, sobre sua lealdade. Ao mesmo tempo, Davi recebeu ameaças mais diretas. Ou cortava laços com Helena de vez, ou seria destruído junto com ela. O tom não era mais político. Era pessoal. Quase mafioso. Ambos sentiram o cerco apertar. E sabiam que, se continuassem, pagariam caro. Mas algo em comum os impedia de recuar. O fato de que, mesmo entre ataques, olhares e alianças quebradas, havia entre eles algo verdadeiro. E talvez fosse justamente isso que mais assustava quem os rodeava. Capítulo 6. Alianças impossíveis. Era uma manhã comum até as manchetes explodirem. Afonso Requião, governador de Santa Esperança, estava no centro de um escândalo de corrupção. O relatório da CPI estadual detalhava esquemas de superfaturamento, repasses ilegais e vídeos com assessores negociando propinas. A lama subia rápido e respingava em nomes próximos ao PEP e ao PNB. Tanto Helena Vasconcelos quanto Davi Montenegro foram convocados a depor como testemunhas. Não estavam sendo acusados, mas esperava-se que falassem o que sabiam e, mais importante, como reagiriam diante da queda do maior nome da política estadual. No plenário, os dois chegaram em horários diferentes, mas os olhares se cruzaram como imãs. Sentaram-se lado a lado diante dos deputados. Helena falou com firmeza, denunciando o uso da máquina pública como moeda de troca. Davi foi direto, técnico, mas também incisivo. Ambos não deixaram dúvidas. Estavam contra Requião. O impacto foi imediato. Pela primeira vez, a população os via não como adversários, mas como forças contra um inimigo comum. A opinião pública se dividia entre quem via ali o surgimento de uma aliança e quem desconfiava de oportunismo. No mesmo dia, um grupo de deputados sugeriu algo inédito: um pacto público entre os dois candidatos, se comprometendo com ética e transparência. Seria um gesto simbólico, mas de grande repercussão. E arriscado. No comitê de Helena, a proposta gerou tensão. Parte da equipe era contra.
Temiam que isso confundisse o eleitorado ou fosse visto como rendição. Laura, de volta aos bastidores, aconselhou cautela. Já no PNB, Diego quase explodiu. Disse que, se Davi assinasse ao lado de Helena, perderia o apoio dos empresários de vez. Mesmo assim, ambos aceitaram. A assinatura aconteceu numa praça pública, sob árvores antigas. Sem palanque, sem trilha sonora, apenas uma mesa de madeira e uma multidão atenta. Helena chegou primeiro. Davi veio em seguida. Assinaram em silêncio, lado a lado. Ao fim, trocaram um breve olhar. Não havia sorriso. Havia compromisso. No mesmo dia, foram convidados para um programa de TV, ao vivo. A produção os colocou frente a frente sem aviso prévio. O tema: o pacto. No estúdio, sob luz quente e câmeras ajustadas, responderam com firmeza. Não recuaram. Falaram da necessidade de reconstruir o Estado. Disseram que poderiam divergir em ideias, mas não em princípios. A audiência bateu recorde. As redes sociais explodiram. Inimigos unidos, era o tema em todo canto. Mas o preço veio rápido. Helena foi chamada para uma reunião interna de emergência. Ou se posicionava com mais dureza contra Davi, ou perderia apoio de setores importantes do partido. Davi, por sua vez, teve contratos suspensos com doadores. A pressão era total. Naquela noite, os dois se encontraram fora das câmeras. Sentaram-se em um banco de praça, já sem máscaras. Conversaram um pouco, mas entenderam que algo havia mudado. O que começou como tensão virou respeito. O respeito virou laço. E agora, estavam amarrados por algo que nem o sistema, nem os partidos, nem os escândalos conseguiam controlar. A verdade que existia quando estavam juntos. Capítulo 7. No limiar da tempestade. O pacto entre Helena Vasconcelos e Davi Montenegro mudou tudo. Em poucos dias, a percepção pública se transformou. Pesquisas mostravam que a rejeição a ambos diminuía. Pela primeira vez, o eleitorado via os dois como possíveis parceiros na reconstrução do Estado. Mas quanto mais crescia a esperança, mais o sistema reagia. Afonso Requião, ainda no poder e encurralado, decidiu agir. Mesmo enfraquecido, mantinha controle sobre parte da máquina pública, da mídia e da segurança. Sabia que, se Helena e Davi continuassem crescendo, não restaria nada para ele, nem poder, nem proteção. Naquela madrugada, a resposta veio em forma de violência. A casa de Maurício Cardoso, líder comunitário aliado de Helena, explodiu com uma bomba caseira. O filho dele ficou gravemente ferido. Não houve mortes, mas a mensagem foi clara: vocês foram longe demais. Helena foi a primeira a chegar ao hospital. Chorou em silêncio, segurando a mão da mãe do menino. Do lado de fora, jornalistas se acumulavam. Ela saiu e falou poucas palavras, que não recuaria, que ninguém calaria quem luta pelo povo. E que, se queriam guerra, teriam resistência. Horas depois, Davi apareceu no hospital com flores brancas. Visitou os familiares e ofereceu assistência jurídica e médica. A imagem dos dois no mesmo local circulou instantaneamente. Críticas e elogios pipocaram nas redes. Mas entre eles, não houve palavras. Apenas um olhar longo e um gesto de respeito. No fim do dia, Helena recebeu um envelope anônimo. Dentro, fotos dela com Davi em momentos privados, saindo de um café, conversando discretamente nos bastidores. Junto, um bilhete digitado, ou ele, ou sua candidatura. Era chantagem. Clara, covarde, suja. E vinha de dentro. Do outro lado, Davi foi chamado para uma reunião tensa. Empresários exigiam um rompimento imediato com Helena. Disseram que estavam prontos para apoiar um novo nome, mais confiável. Mostraram dossiês falsos, insinuações, ameaças veladas. Mas ele se recusou. Ambos, agora, estavam no limite. Nessa mesma noite, marcaram um encontro secreto. O local, um casarão abandonado nos arredores da capital, usado no passado por movimentos sociais. Era escuro, úmido, com cheiro de tinta velha e lembranças esquecidas nas paredes. Ali, sentaram-se em silêncio. Falaram pouco. Helena contou que se sentia pressionada de todos os lados, traída por quem dizia defendê-la. Davi confessou que já não sabia se sua campanha ainda era dele. Que sentia medo. Mas também sentia algo mais quando estava com ela. Não houve beijos. Nem declarações. Apenas um abraço longo, apertado, necessário. Era o encontro de dois corpos que carregavam o peso de um estado inteiro nas costas, e que,
Por um instante, só queriam parar de fingir. Ao saírem do casarão, prometeram uma única coisa: que não iriam se atacar. Que, acontecesse o que acontecesse, manteriam sua integridade. E que, mesmo separados, lutariam pelo mesmo ideal. Naquela madrugada, uma tempestade desabou sobre Santa Esperança. Raios cortaram o céu. Os muros se encheram de água. E entre trovões, algo ficou claro: a política já não era apenas sobre votos. Era sobre coragem. Sobre renúncia. Sobre resistir mesmo quando tudo empurra na direção contrária. E Helena e Davi estavam prontos para pagar o preço. Capítulo 8. Sob a mesma bandeira. O dia da eleição chegou. As ruas estavam silenciosas, mas o ar parecia carregar algo que ninguém conseguia nomear. Não havia carros de som, nem santinhos voando. Só olhares atentos e dedos nervosos diante da urna. Helena acordou cedo. Não revisou discursos, nem se preparou como das outras vezes. Sabia que, independentemente do resultado, aquele dia seria decisivo. Tomou café olhando para a rua onde crescerá, lembrando do pai, das promessas feitas a si mesma. Havia cumprido parte delas. Mas algo dentro dela dizia que ainda faltava o mais difícil: renunciar. Davi também despertou antes do sol. Caminhou sozinho pelo apartamento, releu a carta que nunca entregou a Helena, e respirou fundo. Sua candidatura estava por um fio, mas não por números, por escolhas. E ele sabia que a decisão mais importante ainda não tinha sido tomada. Ao longo do dia, os dois foram votar. Recebidos com aplausos e olhares curiosos, mantiveram a compostura. Não sorriram muito. Apenas fizeram o necessário. Depois, desapareceram. Foi por volta das 5 da tarde que tudo mudou. A assessoria de Helena anunciou uma coletiva emergencial. Jornalistas correram. As redes entraram em ebulição. Ninguém sabia o que esperar. No centro de convenções, Helena apareceu no palco sozinha. Sem equipe, sem aplausos. Apenas ela, um microfone e centenas de olhos fixos. Sua voz saiu firme. Hoje, escolho abrir mão da minha candidatura ao governo de Santa Esperança. O silêncio virou caos. Mas ela continuou. Disse que acreditava na luta, na justiça e no povo. Mas que às vezes, lutar significava ceder espaço. Que, mais do que ganhar, era preciso transformar. E que ela via em Davi alguém com quem poderia dividir esse fardo. Pediu votos para ele. Disse ainda: deixo a disputa, mas não abandono a esperança. Porque ela não mora em cargos. Mora no povo. Saiu sem responder perguntas. Na saída dos fundos, Davi estava esperando. Os dois se olharam. Nenhuma palavra. Apenas um abraço longo, doído, bonito. Horas depois, as urnas confirmaram: Davi Montenegro era o novo governador de Santa Esperança. Com a maior votação da história recente do estado. Em seu discurso de vitória, ele fez questão de dizer que a vitória não era dele. Era de quem soube abrir mão. E anunciou ali, ao vivo, o convite para que Helena assumisse a presidência de um novo Conselho Estadual de Justiça Social, um espaço real de poder compartilhado. Na semana seguinte, ela aceitou. E os dois começaram, juntos, o trabalho de reconstruir. Não como casal. Não como símbolos. Mas como pessoas dispostas a atravessar o abismo entre ideologias com humanidade. Nunca assumiram um relacionamento. Nunca negaram também. Mas quem os via juntos, nos bastidores, nas agendas pelo interior, nas reuniões silenciosas, sabia: havia amor ali. E mais do que isso, havia confiança. Santa Esperança não mudou porque eles venceram. Mudou porque decidiram vencer de outro jeito. Juntos. Sob a mesma bandeira.